Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do nosso podcast. Eu sou a Juliana Oliveira, Eu sou a Paloma Ignácio. nós somos alunos do curso técnico em administração do Cefet e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem sido cada vez mais presente na vida de muita gente, que é o burnout. E para esse episódio, trouxemos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Gabi, que vai falar um pouquinho desse tema pra gente. E hoje a gente está com a Gabriela Scafura, psicóloga que atua na área de saúde mental e está se especializando em psicoterapias baseadas em evidências em neuropsicologia. Ela trabalha com terapia individual, tem experiência em avaliação neuropsicológica e também já desenvolveu pesquisas na área de saúde mental e gênero. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, obrigada pelo convite. Obrigada por ter Eu aceitado. espero que de alguma forma eu possa contribuir com o tema, que a gente consiga ter algumas trocas e fazer render, assim, gerar frutos desse assunto tão pertinente a nível de saúde mental, já que o trabalho faz parte da vida da maior parte das pessoas, Não dá né? pra fugir. Exatamente. Eu ainda espero que as pessoas falem que eu sou herdeira, sabia? Por quê? Que aí eu não ia precisar trabalhar tanto. Ah, Já para, pode pensar né? nisso? Sim. Eu falo pra minha chefe, inclusive, todo dia eu chego, eu tô na expectativa de você falar. Não, você é uma ótima funcionária e por isso eu estou te beneficiando com uma casa, com um carro, não precisa Não trabalhar. precisa mais, Só garantido por hobby, ali. só. Se você quiser um pouquinho começar se apresentando um pouco mais, falando mais sobre você, do seu trabalho pra gente. Sim. Bom, como vocês já sabem, né, me apresentaram, eu sou a Gabi, eu sou psicóloga. Eu atuo com terapia cognitivo-comportamental e terapia comportamental dialética. Vocês já ouviram falar um pouquinho sobre isso? Dialético. Não, tanto, Não. né? Pegou, É dialético uma pegou. abordagem um pouco nova, assim, aqui no Brasil. E eu atendo casos, assim, principalmente de depressão, ansiedade, estresse, síndrome de burnout, desregulação emocional, então que é essa dificuldade da gente regular as nossas emoções no dia, e casos mais complexos. Então, atualmente eu estou na clínica com atendimento individual e eu também faço grupos de treinamento de habilidades. Então, o que que é isso, né? Que é em DBT. Eu ensino os pacientes a regularem suas emoções, a melhorarem suas relações, a estarem mindfulness, né? Que é essa conexão com aqui e o agora. Então, por exemplo, se eu tô aqui tendo esse bate-papo com vocês, mentalmente eu tô me conectando com o ambiente. Se eu começar a pensar, será que eu tô gaguejando? Será que eu tô falando errado? Talvez já vá travar tudo aqui. E também a tolerar o mal-estar. Então, quantas vezes a gente tá numa fase mais difícil, a gente só explode. E isso, em vez de melhorar os nossos problemas, acaba piorando os nossos problemas. Então, eu também faço esse treinamento de habilidades e costumo fazer palestras, quando me chamam, rodas de conversa e pesquisa. Então, eu já pesquisei na área da avaliação neuropsicológica sobre memória prospectiva, né? Só para vocês entenderem, né? A gente tá aqui, aí eu vou lembrar e falar assim: nossa, quando eu sair daqui, eu vou ligar para alguma pessoa. Eu sempre esqueço, inclusive, se eu tiver que tirar o lixo, eu vou botar no meu alarme, que minha memória prospectiva tá horrível. Como Me também, identifiquei. por isso que eu sei, como também na área de saúde mental e gênero. Então, até mesmo quando a gente pensa em síndrome de burnout, pensar em recortes raciais e de gênero e de estresse de minorias como um todo, essas intersecções, elas vão mudar o fenômeno do burnout. Apesar dele ter uma definição, como a gente vai ver daqui a um tempo, né? Única lá, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, cada pessoa vai vivenciar esse fenômeno de forma diferente. E ter essa ótica sobre essa perspectiva interseccional que eu levo, de letramento, né, de gênero, de raça, de orientação sexual, inclusive a interseção desses elementos, isso muda um pouco o aspecto. Oh, maravilhosa. Então, pra gente iniciar, a gente queria entender o que é burnout. Eu falei, gente, que eu amo café, né? E aí toda hora. Não tem problema, toma café. Bom, gente, o burnout, ele é considerado uma exaustão intensa na área do trabalho. Esse é um ponto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, ele vai afetar nesse aspecto do trabalho, então essa pessoa que vai estar localizada nesse cenário vai vivenciar esse aspecto da exaustão. E aqui no Brasil a gente tem alguns dados, né, que 30% dos trabalhadores atualmente foram diagnosticados com essa síndrome de burnout. E aí é um ponto a se fazer que talvez alguns casos nem tenham sido, por exemplo, diagnosticados, às Sim. vezes até pela pessoa não ter acesso à saúde, e às vezes a própria dificuldade de identificação. E no Brasil, a gente ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos de síndrome de burnout. É muita coisa mesmo. E me fala quais são os principais sinais e sintomas. Então, a gente vai ter alguns sinais e sintomas, né? Desde, por exemplo, uma sobrecarga física e mental, uma fadiga,
Pode ser também, sabe aquele cansaço que a gente tá, aquela moleza que não passa com nada? Uhum. Sim. Isso também. Como também aspectos mais cognitivos, de desatenção, de se sentir, não consegue focar na tarefa. É própria característica também de estar mais apática, mais deprimida, mais ansiosa. E aí a gente tem 3 esferas quando a gente fala sobre a síndrome de burnout. A primeira, de fato, vai ser essa exaustão física, né, e mental. Depois a gente vai ter o que a gente fala de uma despersonalização, um cinismo, que é quando a pessoa já começa a se distanciar no contexto do trabalho, já não consegue manter tanto essas relações que estão ali nesse cenário. E o terceiro é quando a gente fala sobre a realização profissional. Então, essa pessoa começa a se sentir muito desrealizada, essa pessoa começa, por exemplo, a se sentir incapaz, nada do que ela faz é o suficiente, a autocobrança muitas das vezes vai lá em cima, né? E aí a gente pensa nesses 3 cenários. Eu pensei assim, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, que tem muito esse mito, né, que o burnout só acontece no meio de trabalho, né? A pessoa fora do ambiente de trabalho, esse transtorno não acontece, não aparece pra ninguém. E é uma vertente, e é diferente, porque isso pode acontecer mesmo a pessoa não estando trabalhando, né? A exaustão da vida, mesmo dentro de casa, o burnout pode aparecer. A gente tem uma visão que é a seguinte: a síndrome de burnout, hoje, pela definição, ela vai ser no contexto laboral. É uma doença ocupacional do trabalho. Mas tem algumas pesquisas surgindo, por exemplo, com burnout materno. A gente sabe que a maternidade, muitas das vezes, quando essa mulher precisa trabalhar, quando ela, às vezes, é figura de cuidado de outras pessoas da família, quando, por exemplo, ela trabalha fora, né? Então, algumas pesquisas apontam para isso, como até mesmo burnout acadêmico. Mas eu não posso dizer já como se fosse um burnout, porque hoje, por definição, um burnout é essa exaustão física e mental no contexto do trabalho. Mas a gente já tem algumas pesquisas, inclusive no ano passado eu estava num evento que falou sobre o burnout acadêmico, o quanto os acadêmicos se sentem, né, muito estressados, ansiosos, porque tem uma cobrança muito alta. E eu gosto de pensar o seguinte: a gente não é só o trabalho. Então, a Ju não vai ser só o curso, a Ju não vai ser só o trabalho, eu não vou ser só, né, uma área da minha vida. Todas as áreas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a vida adulta eu falo que é um eterno equilibrar pratinhos. A gente vai ter vários, em algum momento um vai cair, a gente pega a outra e faz, enfim. A gente tem várias áreas a serem equilibradas. E a questão do burnout é que ela vai impactar não só o contexto do trabalho, mas isso vai se expandir para as outras áreas também. Como diferenciar um cansaço normal do dia a dia de um quadro de burnout? Essa pergunta é bem importante, porque quando a gente pensa num cansaço normal, é algo que eu vou estar cansada, eu vou ter o meu final de semana livre, e pronto, segunda-feira eu já acordei super feliz para aqui gravar com vocês. Quando eu penso no cenário de burnout, eu poderia tirar um mês de férias, que parece que eu não tirei nenhum dia. O que significa é a persistência desses sintomas da exaustão, dessa sobrecarga física e mental. Deu pra entender. E, tipo assim, eu acho muito interessante isso que você falou anteriormente, sobre que a Paloma perguntou de que é só do trabalho e tal. Hoje em dia é assim no documentado, né? Mas é interessante falar sobre isso porque a gente fala muito sobre a crise dos 20. E é sobre essa pressão surreal que a gente tem de, tipo, estudar, de trabalhar, e eu preciso, autocobrança, de, tipo, eu preciso pegar, eu preciso conseguir, eu preciso passar, eu preciso não sei o quê. Então, tipo assim, a gente fica muito nessa e acaba que acontece isso. Quando chega no final do dia, a gente tá, tipo assim... O que eu fiz hoje? Exausta. Exato. Então, tipo assim, é muito interessante você falar sobre isso também. Sim, e eu gosto de pensar justamente no contexto, até fazendo uma autorrevelação, né? Quarta-feira é meu aniversário, faço 25 anos, mas bateu uma vibe assim: o que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu tô Sim. criando coisas? Será que eu tô alcançando os meus objetivos, né? Então, eu falo que ser psicóloga não me deixa isenta de sofrimento mental, Sim. de autocobrança, mas é a forma como eu me relaciono com ela. Então, talvez se isso fosse perdurar, por exemplo, essa crise dos 20, por muito tempo eu tinha uma visão de que com 25 minha vida tá pronta, resolvida, e que depois ia sair da faculdade, direto pro mestrado, do doutorado, enfim. Mas a vida não é linear. E que bom, porque se fosse com tanta previsibilidade, quantas outras coisas a gente perderia também? Sim, várias, né? Muita oportunidade. Não, Exato. tipo De repente, assim, nem eu na lembro área que você quando estaria, eu né? tinha... Teria mudado. Eu lembro quando eu tinha 18 anos. Não, quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, com 18 eu vou ter um apartamento em Copacabana. Nossa! Eu morando ainda com meus pais. E tá tudo bem, gente. Eu acho que um dos fenômenos, assim, que geram sofrimento é o Instagram.
Porque eu entro no Sim. Instagram, todo mundo tem a Nossa. vida muito resolvida. Tudo Sim. perfeito, Todo né? mundo acorda às 5 horas da manhã, faz atividade física e trabalha e tá com shape em dia, a conta bancária é super alta. Isso. Na vida real, a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. E isso pode É ser uma verdade. fonte de sofrimento muito grande. Inclusive, quando a gente pensa na questão até mesmo da despersonalização, da desrealização com o trabalho. Né? Porque se eu tô sempre me comparando, por exemplo, com o seu contexto ou com o seu, ele é diferente do meu. Isso não fala sobre a minha trajetória. Então, se eu também não reconheço os meus próprios passos, o que eu já consegui enquanto Gabriele, eu vou estar sempre me invalidando. Então, nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o bastante. E isso acaba sendo muito cruel comigo. Então, ter esse autoconhecimento, entender quais são os meus limites, quais são as minhas vulnerabilidades, me ajuda também a não cair nessas ciladas sociais. Sim. Com todos esses contextos de estudo, rotina pessoal, o que costuma se manifestar, né, de forma mais diferente? Ele costuma se manifestar de forma o diferente? burnout. No caso, tipo assim, por exemplo, você falou sobre isso, de às vezes o burnout ele pode aparecer também de uma mãe que tá sobrecarregada, uma mãe solteira, por exemplo. Ele costuma se manifestar de forma diferente ou segue o mesmo padrão? Sempre vai ser diferente. Quando a gente pensar assim em qualquer diagnóstico, sempre vai ser diferente. Por quê? Cada um vai ter sua vivência. Então, a forma como isso vai me atravessar vai ser diferente para você, porque talvez a sua autocobrança seja diferente, talvez a sua visão sobre o trabalho seja diferente, os seus traços de personalidade podem ser diferentes do meu. Então, a gente tem uma visão na psicologia, né, que é a teoria do Big Five. Vocês já ouviram falar? Não. Que são os 5 grandes fatores. Então, a gente vai ter alguns fatores, como, por exemplo, abertura, né? Então, sou uma pessoa muito aberta, novas atividades, a explorar. Conscienciosidade, então, sou uma pessoa muito focada em metas, em atender, em resolver. Neuroticismo, então, sou uma pessoa mais depressiva, mais ansiosa. Uma pessoa mais amável, né? Uma amabilidade lá em cima. Enfim, a gente vai ter esses fatores. Se eu tô falando, por exemplo, de uma pessoa com uma conscienciosidade lá em cima, que inclusive é o meu, a tendência, por exemplo, de eu ter um pezinho no burnout é muito maior do que alguém que tá ali numa abertura mais ideias. Então, se isso aqui não der certo, eu vou fazer outra coisa. Então, eu gosto de pensar que cada um vai vivenciar a sua experiência de forma diferente. E eu acho que esse é o melhor caminho pra gente não generalizar o sofrimento, porque a forma como você vai sentir vai ser diferente da minha. E o que eu preciso é me conectar com a sua dor pra poder entender como isso te atravessa, como isso é pra você. Faz sentido? Faz sentido, Faz. faz sentido. E, faz tipo, a sentido. gente pensar sobre isso, vai me atravessar de uma forma diferente. A forma que eu vou resolver também isso, lidar com isso, vai ser completamente diferente, porque temos vidas diferentes. É isso que você falou. Às vezes, a gente cai nessa síndrome real de, tipo assim, poxa, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso parar. Então, tipo assim, a forma de resolver vai ser diferente também. Com certeza. E isso também atravessando um campo social. Se é uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma rede de apoio, Sim. ela não tem com quem contar, ela precisa desse trabalho, ela não vai ter opção só de sair. E é muito perigoso a gente virar pra alguém e falar assim: você tá aí porque você quer. Esse é um discurso meritocrático que gera muito sofrimento. Então, se a gente não tem também uma sensibilidade cultural, social, eu acho que a gente acaba piorando a forma como a pessoa se sente. Porque eu tô, na verdade, individualizando o sofrimento. Eu tô dizendo, Paloma, isso aí é seu. Problema seu como você tá sentindo. É você que não tá gerenciando o seu estresse. O que não é. Então é isso. Se é uma pessoa, por exemplo, que não vai conseguir lidar porque não tem com quem contar, principalmente quando a gente pensa em estresse de minorias. Então, a questão racial, a questão de gênero, de orientação sexual, dentre outras vulnerabilidades, infelizmente essa pessoa não tem outros recursos. Então, até mesmo o direito de sair de uma situação vai envolver aspectos sociais e econômicos. Com certeza. O burnout, ele acontece de uma forma repentina ou ele vai se desenvolvendo aos poucos? Vai se desenvolvendo, né? Porque não vai ser da noite pro dia que pronto, tô com um burnout muito intenso. Eu penso que isso vai, por exemplo, eu não colocando os meus limites bem estabelecidos. Eu não, por exemplo, dizendo não pra algo que eu não posso realmente fazer. Tendo eu o direito de dizer não, tá? Porque às vezes a gente entra na tirania dos deverias. Então, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria não sei o quê. E, na verdade, às vezes ninguém nem tá dizendo que você deve nada. É você que tá atribuindo uma tarefa, mas isso sou eu, né? No meu contexto, por exemplo. E isso, muitas das vezes, vai me gerar um certo sofrimento por conta da minha visão de, às vezes, me sentir incapaz, de não me sentir suficiente. E quando eu vou ter, por exemplo, um autoconhecimento, eu vou conseguir lidar com isso de outra forma. Porque eu vou entender o que é meu, o que é do outro e o que tá atravessando esses dois cenários. E quais os comportamentos que te mais chamam a atenção nas pessoas que estão passando por isso? Pra mim, é a perda total de ir pro trabalho.
Pra mim é você É, acordar motivações. e não querer estar ali de jeito nenhum. Porque se a gente parar pra pensar, gente, uma carga horária de 8 horas por dia é a maior parte do seu dia no trabalho. É, verdade. A gente não tem muita vida para além do trabalho, né? Então, se a gente tá ali na maior parte do nosso dia, naquele local, e às vezes a gente acorda e nem quer estar ali, eu acho que pra mim é um indicador muito grande de que algo tá errado e de que a gente precisa começar a rever, sabe? Eu acho que essa é a pior parte. Eu havia até comentado com os meus colegas que eu tinha passado por isso, porque eu vi um chefe meu de perto tendo um burnout. Eu via o quanto ele chegava ali de tipo assim, eu não quero estar aqui. E fora que ele pegava um trajeto muito longo pra chegar ao trabalho e na volta a mesma coisa. E tipo assim, às vezes tinha vezes que o ônibus dele quebrava e ele era pai de 5 filhos. Então, tipo assim, eu imaginava a cabeça dele com tudo isso. E eu ficava vendo ele no dia a dia ali, tipo, desmotivado, de tipo, olha, tem que fazer isso, mas caraca. E muita demanda, porque a gente trabalhava com um setor com muito trabalho, né? Então, eu acho que isso era a parte mais difícil de se ver também. Com certeza. E aí percebe o quão responsável talvez nós seríamos de falar assim, se você tá passando por uma síndrome de burnout é porque você não gerencia o seu estresse. A pessoa tá com um cenário de vida que exige muito dela, né? É a gente entender que muitas das vezes não vai ser resolvido só com o trabalho. Então, às vezes a pessoa tem um deslocamento de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, gente, isso já é 4 horas do dia dela. Se essa pessoa tem uma carga horária de 8 horas, isso já é 12 horas do dia dela. O que sobra? Quase nada, né? Aí junta os afazeres, né? A rotina de casa, a rotina diária. Com certeza. tudo. Aí imagina eu falando pra ela, não, você tem que melhorar a sua alimentação, fazer atividade física e praticar mindfulness. E aí a pessoa vai estar, às vezes, no trem, na central, e ela não vai parar e falar assim, eu vou agora parar e fazer um treino de respiração. Não tem como. Não Porque não encaixa, vai né? resolver só com a terapia, né? Questões que envolvem o aspecto social, inclusive a precarização do trabalho, não vai ser resolvido só com terapia e só com uma medicação. Fazer isso, na verdade, eu tô medicalizando, eu tô resolvendo, maquiando um problema como se fosse algo seu, de você não tá conseguindo lidar, quando na verdade envolve um outro aspecto, que é o aspecto do trabalho, daquele ambiente daquele trabalho. Então, precisa intervir sim a nível individual. Claro, eu acho que a gente sempre pode fazer mudanças. Se eu não acreditasse, eu não seria psicóloga. Claro. Mas é também pensar em intervenções na empresa. Porque senão eu tô sempre colocando, inclusive, a culpa no próprio colaborador dele estar se sentindo dessa forma. E também a gente poderia falar também das classes por um, né? Que o meu pai, por exemplo, ele trabalha nessa escala, tem toda essa carga horária, ele trabalha muito longe. Então, tipo assim, quando chega no domingo, ele só quer descansar. Sim. E às vezes a gente fica assim, cara, a gente não tem, parece que não tem meu pai presente ali com a gente. Por quê? É o único dia que ele tem pra descansar, mas ao mesmo tempo é o único dia que a gente tem pra aproveitar ele. Então ele fica meio que dividido. Caraca, eu preciso descansar, porque amanhã já é tudo de novo, mas também preciso dar atenção pra minha filha, pra minha esposa e fazer os afazeres da casa também, porque parece que a gente deixa tudo pra fazer quando tá em casa e resolver as coisas quando tá em casa, né? Exatamente. Mas também o momento é esse, o né? momento é esse, Resolve é. naquele momento. Exatamente. E aí, imagina essa pessoa que trabalha, no caso, o seu pai, 6 por 1. Ele já vai ter uma autocobrança, eu tenho que estar com a minha família, mas eu também tenho que descansar, porque amanhã começa tudo de novo. É desumano, gente, eu falar que em um dia, depois da pessoa ter trabalhado 6, ela vai conseguir recuperar todo o desgaste físico e mental. Então, quando eu falo, por exemplo, que não vai ser resolvido só com a terapia, embora existam muitos discursos assim, seria ótimo, porque venderia bastante o meu serviço. Mas eu acho irresponsável. Porque envolve, por exemplo, questões políticas. De ter alguém que vai trabalhar por uma escala 5x2, garantias de direito, né? Que vai, por exemplo, lutar para que a gente diminua essa carga horária, para que a gente tenha tempo para lazer, para que a gente consiga viver para além do trabalho. Até o movimento é justamente esse, né? Que é viver para além do trabalho. Porque é isso, o trabalho ele vai ocupar um lugar central e é muito óbvio que, por exemplo, o Brasil vai estar no 2º lugar de um ranking mundial de pessoas com síndrome de burnout. Realmente. E seguindo disso, segundo dados da Previdência Social, os afastamentos por burnout passaram de 823 para 7.595 em 2025, ou seja, um aumento de cerca de 823%. Por que você acha que cresceu tanto assim? Qual foi o agravante? Bom, eu acho que antigamente a gente tinha uma fronteira muito melhor delimitada sobre o que era o trabalho e o que era a minha vida. Então, por exemplo, eu estou atendendo agora? Não. Não. Não tô atendendo vocês, não tô analisando vocês, fiquem tranquilos. Mas se eu abrir meu WhatsApp agora, com certeza vai ter alguma mensagem relacionada ao trabalho, mesmo não estando, teoricamente, no meu local de trabalho. Então, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de você estar em casa e receber já algum pedido para você fazer quando chegasse no seu expediente.
Isso, inclusive, aconteceu hoje, quando eu tava vindo, brincadeira. E isso não é bem demarcado, porque às vezes já vai me deixar ansiosa. Então, situação, né? Modelo cognitivo da TCC. A gente vai ter uma situação, pensamento e reação. Ok. Situação. Recebi uma mensagem do meu chefe pedindo uma solicitação. Eu entro 1h da tarde, são 10 horas da manhã agora. Pensamento, não vou dar conta de fazer essa tarefa quando chegar, preciso arrumar isso agora. Nossa, sim. Vou tirar 20 minutinhos agora pra poder fazer. Poderia ser 20 minutinhos pra você ler, pra você fazer nada se você quisesse, porque o tempo é seu. Aham. Inclusive, o direito de não fazer nada. Reação. Você pode ter uma emoção de ansiedade. Você pode, por exemplo, ter um comportamento de hipercompensar. Então, peraí, se eu tenho que dar conta disso, então eu vou começar logo a trabalhar. Eu já vou adiantar essa tarefa. Quando você vê seu expediente, ele começou 10 horas da manhã. Você cria, né, novos mecanismos, né? Você vai acumulando coisa, vai aumentando. Exato. E até mesmo reação fisiológica. Então, posso começar a ficar com taquicardia, eu posso ficar com sudorese, até com desconforto gastrointestinal, porque o corpo, ele vai estar todo integrado, né? Antigamente, a gente tinha uma visão muito separada. Ah, isso aqui é do cérebro, isso aqui é do corpo. Isso é mito. Tudo tá integrado, né? E aí, quando você olha a sua rotina, você já acordou, já olhou o WhatsApp, já tem mensagem de trabalho, você já tá pensando na demanda, até no momento que seria seu, já não passa a ser seu. Ele já vai respirar questões do trabalho. Então, acho que hoje em dia, não ter isso bem delimitado foi um dos maiores agravantes. Gente, antigamente, para você falar com alguém, você tinha que ligar. Sim. Agora a pessoa com um clique manda mensagem. E aí, se eu não responder, ainda sai como errada, né? Então, eu, por exemplo, o meu WhatsApp, ele é pessoal e profissional. Eu falo com os meus amigos, quer conversar, a gente marca um café, a gente se liga, a gente fala. Mas eu penso no WhatsApp, eu fico em pânico já. Porque o WhatsApp, pra mim, é visão de trabalho já, né? Sim. Então, vou ter as reações fisiológicas de taquicardia quando chega uma notificação de ai, meu Deus, o que aconteceu agora? Por quê? Porque não é bem delimitada essa fronteira. A gente passou por isso esses dias. Eu estava no ponto de ônibus indo pro curso. E aí mandaram uma mensagem pra uma amiga minha e ela já ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Isso depois do expediente. A cabeça dela. Aí depois foi só tipo, uma propaganda de um negócio. Ela quer matar do coração, né? Mas é muito Gente, isso. eu sou a própria ansiedade do Divertidamente. Então, se eu recebo uma mensagem fora do meu expediente de trabalho, eu vou ter aquela central de comando com vários. Sim. E aí não vai ser os cenários bons do tipo, Gabriele, Entre os você piores. foi ótimo. Não. Eu apaguei algum documento muito importante, eu falei alguma besteira e vão me processar. É sempre os piores cenários. E isso fala muito dos nossos traços também. A produção concordando ali também. Tá fazendo sentido pra vocês, inclusive? Mas pra gente fechar esse bloco, na sua visão, quais setores de trabalho acabam sendo mais vulneráveis ao burnout e por quê? A gente tem alguns estudos que associam, né, a síndrome de burnout com relação às áreas de cuidado. Como, por exemplo, a psicologia, a enfermagem, a área da medicina, mas em menor nível do que a própria enfermagem, né, essa sobrecarga, essa exaustão, e até mesmo professores. E se a gente parar para analisar os dados, inclusive, são áreas compostas maioritariamente por mulheres. E aí a gente vai ter um olhar de gênero. Se essa, por exemplo, é uma mulher que não tem rede de apoio, ela já está numa área que demanda muito mais, a probabilidade é que ela tenha uma tendência maior dessa exaustão. Inclusive, tem um estudo que fala que as mulheres elas têm um trabalho a mais, assim, em casa, 8 horas a mais do que os homens. Com o quê? Com tarefas domésticas, Sim. com cuidado dos filhos. E às vezes um homem chega, ele vai tomar banho e vai ver futebol. Desculpa, homens que estejam nos assistindo, né? Mas vamos lá fazer uma letra de casa, ajudar. E nem ajudar, né? Na verdade, fazer as tarefas de casa, que é bem diferente. E sim, gente, eu sou clubista por mulheres, e é isso. Mas é muito sério quando a gente pensa, porque quando eu pesquisei justamente a questão de saúde mental e gênero, a gente vê que o adoecimento das mulheres é muito maior. Além da autocobrança, de toda a pressão social pela expectativa do que precisa atender, do que deve fazer, a gente saiu de um cenário que a gente precisava performar em casa, para performar em casa e no trabalho. Então, essa sobrecarga aumentou. Ninguém tirou ou diminuiu a nossa demanda a nível em casa para poder ser uma boa profissional. Eu preciso dar conta das duas vertentes, fora as outras. Porque, inclusive, as mulheres são a rede de apoio de outras mulheres, né? Claro, gente, que eu não estou falando de uma regra, mas eu estou trabalhando num cenário de maior incidência, e isso a gente vê com os dados claramente. Então, essas áreas do cuidado, que inclusive tem essa presença feminina, tem uma tendência maior da síndrome de burnout. Esses dias eu vi um vídeo que era justamente isso, um rapaz falando assim, quando você chegar do trabalho, o que você vai fazer? Aí um rapaz falou, pô, vou descansar, vou assistir um futebol, que não sei o quê. Aí perguntou pra uma mulher, e aí, o que você... vou pendurar a roupa na corda, vou dobrar, vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, pra gente é muito sobrecarregado tudo, né?
Com certeza. Então, a gente não dá conta só do trabalho. Na verdade, começa um outro expediente quando a gente chega em casa. E esse é um expediente, muitas das vezes, invisível, não reconhecido e que ainda assim vai gerar um desgaste físico e mental também. Então, em vez de eu chegar em casa e só poder existir, eu vou ter que dar conta de outras demandas, que é também um trabalho que não é remunerado. Exatamente, não é remunerado. E é Não é isso, gente. Essa conversa tá muito boa, ainda tem bastante coisa pra gente desenvolver. E no próximo episódio, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o burnout. Continua acompanhando o podcast nas redes sociais e fica de olho no segundo episódio.